um estudante de faculdade, um líder de um grupo hacker e o dono do maior site de ilícitos do mundo. O que esses três têm em comum? Os três foram presos porque usaram a Deep Web de maneira indevida e perderam seu anonimato na internet. Nesse vídeo aqui eu vou te contar quem são eles, o que eles fizeram de errado para serem pegos e como você pode evitar isso para manter o seu anonimato na internet. Então pega o seu café e fica comigo até o final desse vídeo. Muito se fala de como entrar, como se navegar na Deep Web. É uma rede cheia de histórias e mitos que usa o navegador Tor para manter o anonimato do usuário. Mas se você cometer algum dos erros que eu vou citar aqui, não adianta usar o Tor, não adianta usar o Tails, usar a Deep Web, você vai jogar todo o seu anonimato no lixo. Se você preza por segurança, privacidade online, existem coisas que você deve e coisas que você não deve fazer. O termo técnico para essas regras é OPSEC, segurança operacional. Para entender melhor esse conceito, imagine que você vai criar uma conta nova em um site e aí você coloca o seu e-mail e coloca uma senha que você já utilizou em outros logins. Essa é uma falha de OPSEC. Usar senhas repetidas não é recomendado. E foi exatamente erros assim que esses três criminosos cometeram e foram pegos na Deep Web. Alguns erros podem inutilizar o uso de ferramentas como o Tor e o Tails. Você pode acreditar estar seguro usando essas ferramentas, acreditar que está anônimo, mas a pessoa do outro lado da rede sabe exatamente quem é você. Caso 1. No primeiro caso, temos uma ameaça terrorista na Universidade de Harvard em 2013. Uma pessoa enviou um e-mail ao diretor da Harvard acusando que tinha bombas implantadas na universidade. Para enviar essa mensagem, a pessoa utilizou um serviço que ainda está no ar nos dias de hoje, o Guerrilla Mail. Para quem não sabe, esse é um serviço da rede Tor que permite o usuário receber e enviar mensagens sem criar uma conta permanente. Assim, tem um serviço 100% anônimo e temporário. Quando o FBI recebeu a denúncia e foi investigar o caso, a primeira coisa que eles fizeram foi ver o cabeçalho daquela mensagem de e-mail. Isso é analisar os metadados que vêm junto com essa mensagem, e nela você consegue ver de onde o e-mail foi enviado. Nesse caso, nós conseguimos ver que o e-mail foi enviado do Guerrilla Mail e junto temos o endereço de IP. O FBI percebeu que o endereço de e-mail do IP era de uma rede Tor, ou seja, quem utilizou aquele e-mail estava utilizando a rede Tor para se esconder e ficar anônimo. E isso é muito fácil de descobrir porque todos os IPs da rede Tor são públicos. Para você descobrir isso, basta você ir no site do Tor, colocar aquele endereço de IP e o próprio site vai te falar se aquele IP pertence à rede Tor ou não. E agora vem o maior erro do Eldokin, o garoto que enviou esse e-mail. Ele fez isso tudo enquanto estava sentado na faculdade e utilizando a internet de lá. E se você não sabe, o administrador da internet não consegue ver o que é trafegado na rede, mas consegue saber em quais IPs você se conectou durante aquele período de tempo. E o FBI percebeu que no momento que aquele e-mail foi enviado, só existia um computador conectado ao IP da rede Tor. E foi assim que o Eldokin, a única pessoa conectada na rede Tor naquele momento, se tornou o suspeito número 1 do FBI e foi levado para interrogatório. Durante a entrevista, ele confessou que tinha usado o Guerrilla Mail para enviar aquela ameaça para cancelar as provas que ele teria naquele dia, o que resultou em sua condenação. Os erros de Eldokin: em primeiro lugar, ele não utilizou as Bridges, um serviço da rede Tor projetado para ocultar o fato de que você está utilizando a rede Tor. Esse serviço foi criado pensado em pessoas que querem utilizar a rede Tor, mas não pode. Por exemplo, em países que a rede Tor é proibida, como a China, Irã, Rússia. Mas o problema é que esse serviço
não é ativado automaticamente quando você inicia a rede Tor. Você tem que configurar isso manualmente. O que significa que se você não fizer isso, você vai se conectar em um IP público e o administrador da sua rede vai saber que você está conectado em um IP que pertence à rede Tor. Mas quando você ativa as bridges da maneira que eu estou te mostrando aqui, você vai se manter anônimo e o administrador não vai saber que você está conectado à rede Tor. Outra medida que o Kim poderia ter tomado era não utilizar a rede da faculdade para fazer isso. Ele podia ter feito isso utilizando uma rede de um café ou de um estabelecimento público que não ligasse ele ao e-mail enviado, ou uma rede pública que não se associasse a ele. Portanto, a recomendação é que você sempre utilize os bridges e evitar realizar atividades sensíveis em sua rede doméstica. Caso 2. Nesse caso, nós temos um cara insano, um hacker, líder de um grupo hacker chamado LulzSec, responsável pelo vazamento de dados de mais de 1 milhão de contas da Sony. E esse cara, com conhecimento técnico gigantesco, cometeu o erro mais burro e amador de todos os tempos. Os membros do LulzSec usavam códigos e codinomes para se comunicar. E o líder desse grupo usava o codinome de Sabu. Sabu se comunicava com o grupo através da plataforma IRC, uma plataforma de comunicação. E ele sempre acessava o IRC utilizando a rede Tor. Dessa forma, mesmo com os registros do chat, o FBI não conseguia encontrar o IP original de Sabu, apenas o IP da rede Tor. O FBI continuou monitorando Sabu pacientemente, até que um dia, por algum motivo, Sabu se conectou ao IRC sem utilizar a rede Tor. Esse erro, conectar-se à plataforma sem utilizar a rede Tor, colocou todo o histórico de anonimato do Sabu no lixo. O FBI teve acesso ao IP original, conseguiu a localização do Sabu e foi até sua casa, um apartamento em Nova York. Assim, Hector Monsegur, também conhecido como Sabu, foi preso imediatamente. Esse caso é interessante porque mostra como um erro de segurança operacional pode comprometer toda uma vida de anonimato. Basta um erro de OPSEC e você pode acabar com tudo. Por isso é uma boa dica não manter setups e identidades. Você sempre deve estar criando um novo para evitar que você tenha apenas um único perfil ativo por todo o tempo. E é claro, sempre utilize a rede Tor. Vamos para o próximo caso. Caso 3. E aqui no terceiro caso nós vamos falar da Silk Road, a maior plataforma de vendas de ilícitos do mundo. Por muitos anos, esse foi o maior mercado ilegal da Deep Web, movimentando cerca de 2 milhões de dólares, com vendas de substâncias ilícitas, serviços de hacking, cartões de crédito, vazamento de dados e muito mais. Não é surpresa que isso chamou a atenção do FBI, que rapidamente identificou o líder, que era um cara com o codinome de Dread Pirate Roberts. A partir desse momento, descobrir a identidade do líder se tornou a prioridade número 1 do FBI. Mas, diferente de Sabu, Robert mantinha uma OPSEC excelente, sempre se conectando usando a rede Tor. No entanto, o FBI decidiu usar uma abordagem diferente. O FBI foi pesquisar quais foram as primeiras vezes que o termo Silk Road, o nome do mercado, foi citado na internet pelas primeiras vezes. Assim, chegaram a uma postagem de um usuário chamado Altoid comentando da Silk Road bem no início do projeto. E essa publicação chamou muita atenção, porque era alguém publicando, comentando sobre a Silk Road numa época que ninguém sabia sobre ela. E depois, com mais investigação, o FBI descobriu uma nova postagem do mesmo usuário chamado Altoid, buscando alguém com experiência em transações de Bitcoin para um projeto pessoal dele. E o pior de tudo, nessa postagem, o Altoid simplesmente falou: entrar em contato com o e-mail russellbridge@gmail.com. Agora o FBI tinha um suspeito, Ross Ulbricht. Ele foi localizado em uma cafeteira nos Estados Unidos, onde foi preso antes que ele conseguisse criptografar todos os dados do seu notebook.
Ulbricht permanece preso até hoje em uma penitenciária de segurança máxima dos Estados Unidos. O erro dele, além de usar o seu e-mail pessoal, ele usava um codinome conhecido. Criar e manter um codinome pode facilitar o rastreamento e identificar alguém em meio a essa vastidão de dados da internet. Muitas vezes, a ganância de ter o seu codinome conhecido pode acabar com o seu anonimato na internet. Minhas principais dicas para proteger o seu anonimato na rede Tor são: utilize bridges, seja consistente porque apenas um erro pode acabar com todo o seu anonimato, não misture dados pessoais como contas de e-mail e evite codinomes fáceis de rastrear. E se você quer entender ainda mais sobre hacking e anonimato, eu vou deixar aqui o último vídeo que eu fiz, que eu falo a maneira mais fácil de você aprender hacking e começar a ganhar em dólar com essa habilidade. Se você gostou, curta, se inscreva e até a próxima.